Professora Valda, boa noite. Coisa boa tê-la conosco mais uma vez. Boa noite. Mais Muito uma bom estar com vez. vocês também. Obrigada pelo Boa. convite. Já é sócia aqui da bancada da gente, já é a segunda vez que participa. A gente sempre que tem dúvidas, sempre que a gente chega nessa... Acho que a pandemia está acabando, aí recrudesce de novo. Vamos para a rua, volta para casa. Distanciamento, isolamento, vacina, terceira dose. Hoje São Paulo anunciou que vai para a quarta dose de reforço. E a gente trouxe a professora Valda, Francisca Valda da Silva, enfermeira para a Universidade Federal do Ceará. É isso, professora, do Ceará? Me formei lá. Muito bem. Me formei na UFC. UFC, mestre em Ciências Sociais pela UFRN, professora da UFRN, aposentada, é membro do Conselho Nacional de Saúde e conselheira, representando a Associação Brasileira de Enfermagem. É uma honra, mais uma vez, estar com a senhora aqui, nos ensinando, nos orientando, e nossos inscritos, as pessoas que acompanham nosso programa aqui semanalmente. E eu queria que quem está nos acompanhando pegue esse link, compartilha, manda para o grupo da família, para a gente desmontar um bocado de fake news, né, professora? Que a pandemia, que a vacina não funciona e que a pandemia é só uma gripezinha. Acho que é importante, é um momento de combate e de defesa da ciência. Professora, eu vou com uma pergunta direta, para a gente iniciar a conversa. Quando sairemos da pandemia? Pergunta de universitário. Ai, essa é uma pergunta difícil, né? Porque quando começou, né, tinham os estudiosos, né, tipo Osmar Terra, negacionista, que dizia que nós não íamos chegar a 7 mil casos, né? E nós estamos hoje, né, com mais de 630 mil, né, vidas ceifadas, e estamos com mais de 26 milhões, né, de pessoas que foram casos confirmados. No mundo inteiro, 2,7 o Brasil é a população do mundo, e 12,9 de mortes. Então, nós temos, nesse total, em cada 5 pessoas que perderam a vida, 4 era para ter sido evitada. Né? Então, é uma situação muito difícil. E nós, quando estávamos, né, já comemorando, né, alguns apressadinhos, né, mais negacionistas, dizendo que em Manaus nós tínhamos já a população, antes da vacina, nós tínhamos a população já com imunidade de rebanho só pelo contágio natural. E aí, depois, foi tudo abaixo, né? Foi tudo abaixo e veio outra onda para o povo da Amazonas e também se espalhando pelo Brasil. Né? E agora nós estamos na terceira onda da Ômicron, já com uma linhagem nova. Né? Então, nós já temos, né, surgiu nas Filipinas, o BA1, e agora já está no BA2, né? Surgiu na África e nas Filipinas a segunda linhagem. E aí, no Brasil, nós já temos um caso confirmado, né, de Ômicron. Então, essa situação, ela nos desafia, né, a todos e todas. Né? Nós temos responsabilidade porque o insucesso tão grande, além do vírus, né, ter uma capacidade, né, de uma fenotipagem, né, outra cepa e tudo, mas nós temos 7 pecados capitais, né, no Brasil, né, em termos da agenda do governo federal, né, negacionista e das necropolíticas. A demora na compra e desestímulo à vacinação. Então, enquanto o mundo inteiro estava já fazendo contratos de compra de vacinas, mesmo sem a vacina já estar no seu último teste, né, a última testagem, né, em humanos, já na segunda, o mundo inteiro estava comprando e o Brasil não queria comprar, né? Deixou o representante da Pfizer sentado o dia inteiro, de 8 da manhã até as 18 horas, né, em Brasília.
Então, a demora na compra e o desestímulo. Então, nós demoramos, nós éramos para ter começado a vacinar em dezembro de 2020, e nós fomos começar em janeiro, né? 17 de janeiro de 2021. E aí foi lento também o processo, né? Nós precisávamos ter uma meta de 80% de cobertura da população. Hoje, por segurança, nós precisamos ter 90% de cobertura da população. E nós não temos isso, né? Estamos longe. E alguns países já estão indo para a terceira, já estão falando na quarta, né, dose de reforço. Nós estamos na primeira dose de reforço. Tivemos um problema também em relação à vacinação de adolescentes, que foi assim outro momento difícil, 12 a 17 anos. O governo desestimulando a população, com informações truncadas, né, criando receio na população em termos de efeitos colaterais, efeitos adversos, né? Então, vencida essa parte, aí veio agora 5 a 11 anos. Então, em dezembro, nós estávamos já com o mundo inteiro, né, civilizado, vacinando crianças. E o Brasil estava discutindo se ia ser autorizado, né, pela Conitec, né? Se ia ser autorizado pela Conitec. Se a Anvisa já tinha autorizado, né? Então, depois que saiu a autorização da Conitec para incorporar no PNO, né, o Plano Nacional Operacional de Vacinação, então o governo foi fazer uma consulta pública. E depois da consulta pública, foi fazer uma audiência pública, colocando no púlpito, lá na mesa, negacionistas, para ter direito à voz com gravação na TV pública, a EBT. A EBT gravou a audiência inteira. Então, agora, né, o ministro não tem mais desculpa de dizer, ainda não foi decidido pela Anvisa, ainda não foi decidido pela Conitec, que é a de incorporação de tecnologias no SUS, mas agora, em janeiro, sai uma nota técnica dizendo que o kit COVID não é mais tratamento precoce, não é profilático, não é para prevenir, é para tratar também. Trata COVID, é eficaz. E que a vacina tem efeitos adversos, sérios, graves. Então, ele ainda não mudou essa nota técnica. Mas ele não dizia tanto, deixa a Conitec se manifestar. Quando a Conitec se manifestou, ele ficou protelando. Então, nós estamos com 20% da população de crianças vacinada até agora. Nós já poderíamos ter mais, mas os pais estão receosos de vacinar essas crianças, né? Diante, né, da informação de criar dúvidas na população e criar medo na população, né? E olha que nós somos uma população acostumada a vacinar, né? Vencemos toda aquela, no início do século, a vacina da varíola, né? Da poliomielite, né? Outras vacinas de meningite e outras mais, de hepatite, tantas mais, e a gente ainda teve agora a má sorte de ter esse governo, né? Então, eu falei de um pecado capital, o outro é a pouca testagem, né? Então, nós não trabalhamos a testagem massiva da população, como a China, Estados Unidos, outros países fizeram. Não rastreamos casos confirmados para fazer o acompanhamento dos contatos. Não fizemos campanha de vacinação, estimulando a vacinação, né? Usamos uma abordagem clínica, epidemiológica errada, né? Desestímulo ao uso de máscaras, né? Ausência da liderança do Ministério da Saúde. Nós não tivemos um comitê de crise, né, instalado no Brasil, de combate à Covid. Nós tivemos uma agenda para a circulação do vírus, para favorecer o contágio e as pessoas se contaminarem para que houvesse a imunidade de rebanho. E ainda a promoção de medicamentos ineficazes. Então, esses são os 7 pecados capitais que está publicado, né, numa revista de muito nome internacional,
o pesquisador da Universidade Federal de Pelotas, o ex-reitor, que é epidemiologista, Pedro Larral, né? Então, ele trouxe para a gente essa contribuição. Tá? Muito bem, professora. Vou trazer a Aline aqui para a bancada para dialogar com a gente. Aline. Boa noite, professora. Que bom encontrar a senhora aqui novamente, né? Estava vendo que há 8 meses atrás a gente estava conversando aqui, ouvindo a senhora sobre o papel do SUS no enfrentamento à pandemia, né? Tem pouca coisa a ser perguntada, porque a senhora já fez brilhantemente uma introdução, quase que já abordando praticamente tudo, né? Mas como ouvir uma pesquisadora, professora, uma pessoa comprometida com a saúde pública nunca é demais, eu queria que a senhora pudesse trazer, né, para quem está nos assistindo agora, para quem vai nos assistir depois, sobretudo os responsáveis, os pais, as mães, as avós, os tios, né, sobre a importância da vacinação infantil, né? Em levar, a gente viu que tem 20% das crianças apenas vacinadas, a gente tem um histórico de sucesso na vacinação, nas campanhas de vacinação, né? Então, eu queria que a senhora deixasse aqui um recado, uma fala, né, para esses pais, essas mães, né, que, embora não sejam negacionistas, estejam, né, diante de tudo que a gente tem visto, de toda essa campanha, né, de todos esses pecados capitais que a senhora elencou aqui em relação ao que o governo tem feito para desestimular a vacinação. Então, estão receosos, né? A gente até compreende, mas o que a senhora, como uma pessoa da saúde, uma profissional que tem compromisso, que integra o conselho, pode dizer para estimular e tranquilizar em relação à segurança e à necessidade de levar as crianças para vacinar? Então, o que eu posso dizer, né, e eu tenho contatos e trabalho em conjunto, né, com pesquisadores da Fiocruz, já participei de equipes de pesquisa também, equipes de pesquisadores da Fiocruz, também que o Conselho tem um comitê de enfrentamento à Covid. Esse comitê ele tem chamado muitos pessoas com muita segurança, né, que têm ido lá, Natália Pasternak, Pedro Larral, Nicoleles, né, enfim, sabe, Theo, lá do Espírito Santo, vários pesquisadores, Júlio Croda. Então, a gente tem tido contato com muitos pesquisadores, né? A doutora Margarete Dalcomo, sabe, assim, da gente ter contato com eles, assim, de tirando dúvidas, discutindo, problematizando, porque o Conselho, ele tem sido muito ativo, muito atuante, tentando a sociedade civil assumir um pouco o vácuo da gestão do governo federal. Então, a sociedade civil da periferia fez organizações sociais e ocupou o lugar que o Estado não estava ocupando, deixando a população, porque tem um equívoco aí de que o vírus é democrático. Então, ele pega o dono do banco e ele pega a pessoa pobre. Não é verdade. Então, a gente tem que desmistificar isso, né? O vírus está atingindo muito as populações de periferias, as populações que não têm condição de fazer isolamento, que tem que se deslocar para trabalhar, tem que estar na aglomeração de ponto de ônibus, de transporte coletivo. Então, nesse sentido, né, a gente precisa muito da vacinação. A vacinação, ela é a nossa garantia. A vacinação, ela é segura. As crianças que se vacinaram no Brasil, elas estão sendo acompanhadas e não teve efeito colateral, não teve efeito adverso nenhum. As crianças têm se internado porque algumas não são vacinadas, né? Então, mas quem foi vacinado, quem tinha já uma dose de vacinação, o quadro é bem mais leve, é pouco tempo de internação. E agora, isso não dá para a gente baixar a guarda e se tranquilizar, porque se as crianças não se vacinarem, elas ficam desprotegidas e elas também vão para a escola, elas estão com os pais, com os avós, né?
Então, vai ser um veículo de transmissão do vírus. Então, a população pode ficar tranquila, vacinar seu filho é um ato de amor, vacina é um direito da população, é um dever do Estado, e nós estamos brigando por isso, sabe? Porque a gente sabe que o acesso foi dificultado para a população. Então, nos ajudem. Vacine seu filho, aquele ato cívico do pai, a mãe, a criança vacinando, a coisa linda, né? E se manifestando, dando um depoimento. Então, é essa a mensagem que eu queria passar. E tem muitas também proposições também em relação ao que a gente tem que enfrentar para vencer essa etapa aí que temos, porque tudo indica que nós não estamos vivendo só uma pandemia, nós estamos vivendo uma sindemia, que é muito mais complexa do que a pandemia, tá? De muito mais, requer muito mais recursos. Nós sabemos que, se não fosse o Sistema Único de Saúde, nós estaríamos numa situação de devastação no Brasil, tá certo? Porque as mortes seriam muito mais mortes, muito mais famílias devastadas. Então, o Sistema Único de Saúde, ele é subfinanciado por conta, né, de uma igrejinha que tem econômica, que coloca a economia contra as políticas sociais. E aí tem atacado o trabalho com reforma administrativa, com reforma trabalhista, com reforma da Previdência, a saúde, a educação, a pesquisa, né, tirando recursos da pesquisa, pesquisa que está descobrindo medicação para tratar, vacina para tratar a AIDS, tá? Isso tudo está em andamento. Aí o governo vai e corta recursos da vacinação. Então, nós precisamos lutar muito, ter a população ao nosso lado, do Conselho Nacional de Saúde, do controle social, para que possamos derrubar aquela reforma fiscal que veio da ponte para o futuro, né? Aquela conspiração que derrubou a presidenta Dilma, né? Sem ter responsabilidade fiscal, sem ter nada daquilo, foi uma questão política, assim como Vargas ganhou eleição, mas não pôde governar, Jango ganhou eleição, mas não pôde governar, Dilma ganhou eleição e não deixaram ela governar. Então, agora, essa ponte para o futuro, veio essa reforma fiscal, que é a reforma mais perversa, sabe? Mais estúpida do mundo inteiro. 20 anos de teto de gastos. Então, mas mesmo assim, o SUS, com o desmonte da atenção básica, do NASF, o desmonte das UTIs, o desmonte de leitos, o desmonte da rede de UPAs e tudo, quem acolheu a população foi o SUS. Mercado, plano de saúde não resolve. Plano de saúde tem 54% do orçamento para atender um grupo de 20 milhões de pessoas. O SUS tem 44% entre recursos da União, do Estado e dos municípios. 44%. 3,60 por dia, 103 por mês e 1.300 por ano, para cuidar de 200 milhões de brasileiros. Mais de 200 milhões. Então, o mercado não substitui o Estado. Não substitui o Estado. Nós precisamos pegar essa fortaleza do SUS, que a população agora enxerga que tem uma porta numa UPA, numa unidade de saúde, na estratégia de saúde da família, no território, o agente comunitário de saúde visitando os domicílios. Então, a população, ela se encontrou com o SUS, ainda insuficiente, ainda com filas de leitos, por conta do tratamento que recebeu, de desfinanciamento e de desmonte. Tá? Porque o desejo do Paulo Guedes, aquele ministro perverso, era privatizar o SUS. De Dória, lá em São Paulo, era privatizar o Butantan. Teve reação, teve resistência. Você já pensou se tivesse privatizado o Butantan, gente? Um laboratório público? Um laboratório público? Então, mas ele e todos os conspiradores da Faria Lima,
da elite econômica, da aristocracia do Estado, dos militares, dos pastores, falsos pastores. Então, tudo isso não conseguiu destruir o SUS. E agora a gente tem que ter ao lado a população, que é para a gente conseguir que o que está na Constituição seja para valer. Seja para valer. Então, mas é o povo que vai ajudar os conselhos de saúde, o controle social e as organizações sociais que estão resistindo. Se não fosse o SUS, vamos fazer um debate sobre isso e chamar várias pessoas para responder? Se não fosse o SUS, o que aconteceria? O Conselho já produziu um vídeo, poderia o programa passar esse vídeo e depois abrir chamando gente de usuários, chamando pessoas influentes, formadores de opinião, jornalistas. Vamos perguntar, e se não fosse o SUS, o que seria de nós? Muito bem, professora. Felipe, venha conversar com a gente. Boa noite, professora Valda. Bom, depois dessa explanação fica até difícil de perguntar, mas vamos lá. Professora, sabemos que a ciência e a informação são relevantes e muito importantes no combate a essas fake news e essas insinuações que a vacina não funciona, que o SUS não funciona. Mas o mais importante, professora, de que forma nós que defendemos a saúde pública, defendemos o combate ao vírus, né, o combate ao coronavírus, essa importância de educar a população, digamos, trazer informações de que o SUS realmente está protegendo vidas e ultrapassando esses 2 anos de pandemia. Que caminhos o povo potiguar poderiam, digamos, ajudar nesse combate a essas atrocidades que falam contra a vacina e contra o SUS? Está desligado o microfone, professor. Nós precisamos que as escolas promovam discussão com os estudantes, a escola de ensino fundamental, a escola de nível médio, a universidade, as igrejas, né, os programas, as associações de bairro, as associações comunitárias. Nós precisamos ter comitês discutindo, porque o SUS, Felipe, é uma pista para um projeto de reconstrução nacional, porque o SUS é a maior política de inclusão social que nós temos no Brasil, que sobreviveu, né? Está publicado já em grandes revistas científicas que o Brasil é o único país que tem mais de 100 milhões de habitantes, e não é só 100, é 200 e tantos milhões, mas é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que ousou colocar na Constituição que saúde é um direito de todas as pessoas, né? Então, o SUS é um patrimônio do povo brasileiro, e nós precisamos agora, sabe, lutar por financiamento para o SUS, revogar a emenda constitucional 95 para as áreas sociais. Nós precisamos lutar contra a desigualdade social, porque saúde não é só doença, saúde é bem-estar. E nós temos uma Constituição que é de Estado de Bem-Estar Social, mas quem governou o Brasil foi um projeto neoliberal, e da virada do século passado para cá, depois de Collor para cá, é o neoliberalismo, e é a agenda ultraliberal e de austeridade fiscal. Então, nesse sentido, nós precisamos que as áreas sociais elas se revertem em riqueza. Uma saúde do trabalhador bem feita pelo SUS significa um trabalhador mais produtivo
E quem gera riqueza no Brasil não é empresário, não é dono de banco, não é dono de comércio. Quem gera riqueza é o trabalhador. E falar em trabalhador... Nem o mercado, professora, o tal do mercado. E os trabalhadores da saúde foram heróis nessa história. São os mais contaminados, são os que adoeceram mais, era grupo de risco. Então, nesse sentido, nós precisamos de mais Estado, nós não precisamos de Estado mínimo para o social e máximo para o capital, porque a maior parte do orçamento da União ele está sendo para pagar juros da dívida. A maior parte do orçamento da União. Eles administram o aumento do dólar, o aumento da Selic, tá certo? Para poder ganhar mais nos fundos de investimento, da dívida pública, das letras do Tesouro, tá certo? Então, nós precisamos inverter essa lógica. Por quê? Com a inversão dessa lógica, porque o neoliberalismo fracassou, gente. Fracassou. Tá certo? É um fracasso. Eles deram um golpe em Dilma e disseram: nós vamos fazer as reformas fiscal, trabalhista, previdenciária, não sei o quê, e nós vamos gerar emprego, nós vamos dar vida boa para as pessoas, para a classe média. A classe média embarcou nessa canoa furada. Tá certo? E aí, o que aconteceu? Um destroço total. A economia está indo de mal a pior, a inflação está aí, nós estamos num quadro recessivo. Não tem um país com o tamanho da economia do Brasil que esteja na situação que o Brasil está. Então, nós precisamos rever a reforma trabalhista para poder o trabalhador ter emprego digno, pagar o INSS, poder se aposentar e poder comprar, ter um mercado interno melhor, sabe? Isso tudo vai gerar riqueza no Brasil. Então, é isso que a gente precisa fazer. Então, meu apelo aqui nesse finalzinho. Precisamos lutar por financiamento, para a pesquisa, para a educação, para o trabalho, políticas de investimento no trabalho. Precisamos discutir isso, porque a uberização está aí tomando conta, né, da vida da gente, e as tecnologias substituindo o trabalho, né? Nós precisamos de vencer, né? Ter mais incentivo para os movimentos de solidariedade para enfrentar a barbárie que está colocada aí. Nós estamos com mais de 50% da população em situação de insegurança alimentar. Nós estamos com 19 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza em quadro de fome. De fome. Nós estamos com a população que ficou desempregada, que está na informalidade, que está no desemprego, no subemprego, lá no trabalho intermitente, essas desgraças todas, sendo despejada da sua casinha que ela pagava aluguel. E ela foi com o filho, com o marido, com o cachorro da família, tudo para viver lá debaixo de uma marquise. Quando a loja abre, bota todo mundo para sair. Então, nós precisamos mudar esse quadro. E é isso que vai fazer a saúde da população melhorar, o comércio melhorar, sabe? Ter circulação da moeda, a gente sair desse atoleiro que está da economia, melhorar o quadro de saúde da população, o Sistema Único de Saúde com financiamento, tá? Então, nós precisamos de um SUS forte, um sistema forte, nós precisamos do SUS público, lutar contra a privatização do SUS. Por favor, quem está me ouvindo, vamos nos dar as mãos e não vamos permitir, porque já tem um bocado de lei agora do governo Bolsonaro, né, que já está criando as condições para privatizar a gestão na atenção básica, na média, na complexidade. Vamos botar o Albérico aqui na conversa. O Albérico está com a garganta coçando para conversar com a gente aqui. Albérico. A garganta não, mas a cabeça tá doendo aqui. Eu desde manhã que eu estou com uma dorzinha chata, dor de cabeça. Professora, boa noite. Obrigado mais uma vez por atender ao nosso convite, né? Como a Aline já lembrou, o próprio Jean também. Já tivemos o prazer de tê-la aqui no início desse projeto, né, do Bate-Papo 65. Naquele momento, pouca coisa a gente ainda sabia. Quer dizer, se nós sabíamos pouco, né, imagine que a
categoria sabia um pouco mais, mas também ainda muitas dúvidas, né? E eu estou dizendo tudo isso porque eu me lembrei agora há pouco, ia fazer outras perguntas aqui sobre o SUS, mas eu acho que você, de alguma forma não, já fez muito bem a defesa do Sistema Único de Saúde, para mim, o maior plano de saúde do mundo, para reduzir do reduzido, né? Que não é só um plano de saúde, é todo um arcabouço que tem por trás da concepção do Sistema Único de Saúde. Mas o que eu quero me reportar tem a ver também com a questão do SUS, da defesa do SUS. Me refiro a um episódio que ocorreu agora de 18 de janeiro passado, né, lá em Recife, quando durante a reunião dos governadores do Consórcio Nordeste, que foi feita aquela mudança da presidência, né, que o Paulo Câmara, o governador de Pernambuco, assumiu a presidência do consórcio. E naquela ocasião a senhora foi agraciada com uma comenda chamada Celso Furtado. Celso dispensa comentários, né? E para mim, quando eu soube, o nosso antenor, nosso vice-governador aqui, estava lá presente, e depois a gente conversando sobre isso, aquela comenda, ela representou para mim, primeiro, um grande, assim, reconhecimento de uma profissional de qualidade, né, talvez incalculável, né, do ponto de vista das palavras, para a gente colocar aqui, né, mas também me parece que foi uma homenagem, não sei se é assim que você se pensa, uma homenagem a todos os trabalhadores, os profissionais de saúde. Porque quando a gente fala isso, e a minha pergunta é nesse sentido, porque quando a gente pensa nisso, quando eu falo assim, dessa forma, eu me refiro àquelas imagens, principalmente aquelas imagens terríveis lá de Manaus, né? Aquela vala comum, né? Os profissionais de saúde desesperados. Então me parece que esse prêmio ele foi, vamos dizer assim, um grito, né, muito bem alto de reforço à luta da enfermagem, à luta dos profissionais da enfermagem, à luta por a defesa do SUS. É isso tudo ou falta mais alguma coisa, professora? Olha, Albérico, você foi brilhante, né? Eu fiquei muito emocionada, né, com essa homenagem. Eu fiquei assim imaginando, tem tanta gente que tem mais trabalho, tem mais condição que eu, mas eu fui muito feliz para lá, porque eu entendi que os 9 governadores se reuniram, tinham alguns nomes, e eles escolheram algumas pessoas, né, para um representante de cada estado. E, além disso, eles homenagearam a presidente da Fiocruz, né, doutora Nise Trindade, né, que foi homenageada por conta do papel que a ciência tem, né, e como tem sido uma parceria, está ao lado da população, tem resistido, né, bravamente, é uma instituição pública, então foram homenagens homenageando por um trabalho. E, no meu caso, foi o trabalho que foi destacado. Foi homenagear trabalhadores, e o gestor teve essa sensibilidade, né? Os governadores, os secretários tiveram essa sensibilidade de colocar na sua agenda que o trabalho é importante e que o SUS pode ter prédio bem bonito, se fosse o caso, que às vezes nem tem, limpo, bem equipado, bem abastecida a farmácia, né? Com todos os medicamentos, os insumos. Mas se não tiver trabalhador, não tem ainda, né, essa situação de robô substituir trabalhador. Isso não existe na saúde, né? Só para fazer exames, sabe? Em determinadas áreas, né? Da pesquisa e tudo. Mas, algumas cirurgias poucas, mas o trabalhador, ele é quem sustenta o SUS. Ele é quem recebe desde a porta até lá dentro, na enfermaria, na UTI, na hemodiálise, no centro cirúrgico, na emergência, dentro de uma SAMU, né, para atender pré-hospitalar, né, atender no meio da rua, atender a pessoa num acidente. Então, esses trabalhadores, eles estão muito maltratados,
eles estão adoecidos, eles dobram o plantão quando um colega não vem trabalhar porque está com Covid. O número de pessoas afastadas é muito alto na saúde, não tem reposição imediata, a carga horária de trabalho está muito extensa, cresceu muito, a renda média do trabalhador, do técnico de enfermagem, do porteiro, do motorista da ambulância, da pessoa que trabalha na limpeza, do que trabalha lá no guichê para atender as pessoas, para fazer marcação de exame, de consulta, para atender na farmácia, sabe? Então, desde todos os trabalhadores até o profissional de saúde, o técnico de enfermagem, o técnico de laboratório, são 31 técnicos na saúde, e mais 15 profissões de nível superior, tá certo? Então, esse pessoal, sabe, eles trabalharam sem equipamento de proteção no começo, no início, no primeiro ano, não tinha para comprar, sabe? Então, as pessoas não iam para casa com medo de levar contaminação para os seus filhos, para seus parentes. O quadro de depressão está elevadíssimo entre os profissionais de saúde. Agora, tudo está muito trabalho, muita jornada, sabe? Muita pressão. Você tem que escolher ali. Você está com a pessoa chega com seu pai ou com a sua mãe, a enfermeira atende, ela fez uma ausculta, ela verificou os sinais vitais, ela viu a questão do oxímetro, ela viu a leitura do monitor, e ela não pode dizer para aquele acompanhante, aquele filho que está chorando, dê um abraço na sua mãe, porque ela está bem pertinho de partir. Sabe? Ela não pode fazer isso. Tá? Então, é um trabalho de muita pressão psicológica, mas baixo salário. Porque dizem que o servidor público é preguiçoso. Esse tal desse Paulo Guedes. Tá certo? Então, nós precisamos agora fazer uma corrente, uma rede de proteção aos trabalhadores da saúde, toda a sociedade. Porque a pandemia mostrou que na hora mesmo do problema, da dificuldade, é eles que estão ali. Não é um político bonito, engravatadinho, cheiroso, com perfume francês. Não é ele que atende, é a população. Então, é um apelo que eu faço. Nós precisamos de carreira, plano de cargo e salário, nós precisamos de jornada de 30 horas, não pode ser de 44 horas. Jornada de 30 horas. Tem aí o PL da enfermagem que está tramitando. Eu peço o apoio de vocês, é o 2564, ele já passou no Senado, ele está agora na Câmara, tá certo? E nós precisamos juntar toda a nossa força e aprovar esse projeto de lei. É um pedido que eu faço a toda a população, as pessoas que estão nos assistindo e que irão assistir depois, né, visualizar esse vídeo. Muito bem, professora. Esse papel dos profissionais da saúde é preciso ser reconhecido, né? Ser valorizado. Isso que a senhora falou, né? Todos os principais, os primeiros a chegar, né? Da linha de frente. E eu lembro que esse debate em torno da construção dos equipamentos, das UTIs, as pessoas achavam que era uma coisa simples, você construir uma UTI ou contratar uma equipe para cuidar de pessoas doentes com Covid, não é uma coisa tão simples, porque são profissionais que vão passar 24 horas cuidando especificamente naquela ala, né? Não é gente misturada, não é a pessoa que está com uma dor de cabeça, uma diarreia ou qualquer outra doença e ao mesmo tempo está cuidando de gente que está com Covid. E muita gente achava que era uma coisa muito simples, né? E eu vejo que esse debate, inclusive das 30 horas, é um debate muito... Já assim, não vou dizer antigo, mas eu lembro que George Câmara, quando era vereador de Natal, a gente fazia a discussão para as 30 horas de Natal, e isso há 10 anos atrás, quando o George foi vereador de Natal, e ainda está nessa história de registrar, de lutar pelas 30 horas, porque existe uma pressão do mercado para manter a jornada do jeito que está. E já
O PL 2564, ele estabelece o piso salarial também. E já foi negociado um piso bem menor, que nós ficamos muito tristes na época, mas para passar no Senado, a gente teve que concordar de reduzir. Então, agora, o que esses deputados estão... O que está faltando? Eles estão ouvindo só os donos de hospitais particulares. Eles estão ouvindo só o ministro Paulo Guedes, porque não quer abrir mão da EC 95. Só que ele abriu mão, ele botou a viola no saco e ele baixou a cabeça, só faltou se ajoelhar, quando teve a PEC aí do secreto, do orçamento secreto, e das emendas parlamentares. Então, isso aí foi eles abriram um ajuste fiscal para poder entrar esse dinheiro todo, que não presta conta para ninguém, mas não pode financiar o SUS. O SUS perdeu 60 bilhões no orçamento. Eles trabalhavam, uma coisa que eu sempre falo, quando o Mandetta era ministro da Saúde, que não se ouviu falar em pandemia, o objetivo do Mandetta era desmontar o SUS, era privatizar o SUS, fatiar em vários planos, eles falavam de um voucher, de uma coisa assim. É o sonho de consumo, é voucher. Eu vi o mentiroso, né, do ministro dizer assim, você já pensou, você vai escolher se você quer ser consultado por um médico do Sírio-Libanês. Isso não é verdade, nunca vai acontecer. Verdade. Tá certo? Professora, então, eu queria pedir que a senhora fizesse as suas considerações, participasse aqui. Eu queria introduzir uma pergunta sobre essa questão da vacina, porque eu acho importante a gente fazer esse debate. E você falou aí na introdução que tem países que já estão na terceira, quarta dose de reforço. Nós estamos na primeira. E muita gente questiona que a vacina não tem eficácia porque a gente está reaplicando, né? Estão fazendo as doses de reforço. Fala um pouco sobre essa situação e a importância das doses de reforço. Então, caros ouvintes, quem está aqui assistindo esse programa, nós temos a experiência da gripe espanhola, nós já tivemos outros vírus e vamos continuar tendo, porque esse modelo de desenvolvimento é predatório. Enquanto a gente destruir a natureza, vai ser um lugar de nascedouro de vírus. E vai para os bichinhos, e dos bichinhos vem para os humanos. Tá? Então, nós precisamos cuidar disso. Quando veio a gripe espanhola, era um vírus, lá em 1918. Tá? O que aconteceu? Esse vírus foi se modificando, outras linhagens, outras cepas, outras não sei o quê. Nós estamos com o H1N1, que é a vacina, mas nós já estamos com a cepa H3N2, da influenza. Esse outro, nós vamos também passar por várias mudanças, sabe? Ele vai se recompondo, então nós vamos ter a vida, voltar a uma vida assim, até em algum momento não precisar usar máscara, até não precisar de tanto distanciamento, mas nós vamos precisar do reforço, assim como a gente tem da gripe, que a gente todo ano toma o reforço. Mas a gente não tem medo mais da gripe. Então, nós não vamos ter medo da Covid, tá certo? Mas nós vamos precisar tomar o reforço. Nós vamos chegar nesse ponto, tá? De precisar tomar o reforço. Perfeito, perfeito. Obrigado, doutora Valda, mais uma vez pela participação, fantástico. Um abraço a todos. Albérico, Aline, Felipe, saudações. Ficamos por aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Abraços. 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 Abraços.